E aí pessoal, tudo bem com vocês? Não reparem no barulho, hoje é domingo, muita gente na área de lazer, muita criançada gritando, mas vamos lá. Eu quero falar com vocês aqui de um artigo científico que saiu agora recentemente, há cerca de 10 dias, pelo que eu pude ver da última data, fazia uns 10 dias. Lá na publicação original mesmo, Virology Journal, é que a gente pode ver certinho a data, que foi agora 7 ou 8 de outubro. E esse artigo é sobre SARS-CoV-2 em superfícies e foi feito com um experimento. Então, ele tem um nível de evidência alto, tá? E parece ter sido o primeiro, se não um dos primeiros experimentos de pegar mesmo o SARS-CoV-2 para tentar observar ao tempo que ele sobrevive em superfícies. A metodologia foi muito bem feita, muito bem conduzida, um estudo muito bem feito. E o que esse artigo trouxe? Então vamos lá. Está falando do efeito da temperatura na persistência do SARS-CoV-2 em superfícies. Eu traduzi aqui então o resumo, o abstract. Joguei no Google Tradutor, tá? Então tem uma tradução aproximada aqui, que é assim: a taxa com que o Covid-19 se espalhou pelo globo tem sido alarmante, embora o papel da transmissão de fomites, que são superfícies, ainda não seja totalmente compreendido. Dados precisos sobre a estabilidade ambiental do SARS-CoV-2 são necessários para determinar os riscos de transmissão de fomites de superfícies contaminadas. Métodos. Esse estudo mediu as taxas de sobrevivência do SARS-CoV-2 infeccioso suspenso em uma matriz ASTM E2197 padrão em vários tipos de superfícies comuns. Todos os experimentos foram realizados no escuro para anular quaisquer efeitos da luz ultravioleta. As superfícies inoculadas foram incubadas a 20, 30 e 40 graus centígrados e amostradas em vários pontos de tempo. Resultados: as taxas de sobrevivência do SARS-CoV-2 foram determinadas em diferentes temperaturas e os valores D, Z e meia-vida foram calculados. Obtivemos meia-vida entre 1,7 e 2,7 dias a 20 graus centígrados, reduzindo para algumas horas quando a temperatura subia para 40 graus. Com cargas virais iniciais amplamente equivalentes aos títulos mais altos excretados por pacientes infecciosos, o vírus viável foi isolado por até 28 dias a 20 graus centígrados em superfícies comuns como vidro, aço inoxidável, notas de papel e polímero. Por outro lado, o vírus infeccioso sobreviveu menos 24 horas a 40 graus centígrados em algumas superfícies. Conclusão: esses achados demonstram que o SARS-CoV-2 pode permanecer infeccioso por períodos de tempo significativamente mais longos do que geralmente considerado possível. Esses resultados podem ser usados para informar procedimentos de mitigação de risco aprimorados para evitar a disseminação de fomete de Covid-19. Aí eu já vou colocar um parêntese, vamos colocar um porém, porque quando a gente começa a pesquisar qual é a repercussão que esse artigo tem produzido no meio científico, é aí que a coisa fica interessante. Olha aí, nós temos um artigo então na BBC, 6 dias atrás, que eles foram entrevistar uma série de outros pesquisadores, especialistas, em relação aos dados produzidos pelo artigo. Então, o vírus da Covid pode sobreviver por 28 dias em algumas condições de laboratório, 28 dias aí em aço, conforme a gente viu, superfícies mais lisas, e não as menos porosas, porque ele fica contido nas fibras do tecido. Eu estou falando para você que fica contido na fibra, por exemplo, do tecido, quando eu falo de algodão, né, superfície porosa como algodão, roupa, porque é o que está escrito no artigo. Eu li o artigo todo e estou aqui trazendo para você tanto o resumo do artigo, que é o que dá para trazer de uma forma mais fácil aqui, inclusive, de vocês visualizar, assim como as reações que houve a esse artigo. E eu traduzi também boa parte dessas reações para que a gente aqui acompanhe juntos, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Esses dados, porém, já estão gerando debate no meio científico, conforme eu já enunciei. E aí o primeiro ponto da reportagem da BBC. Abre aspas. No entanto, a pesquisa da agência australiana, que isso é feito por uma agência australiana, ela descobriu que o vírus era extremamente robusto, sobrevivendo por 28 dias em superfícies lisas, como vidro, encontrado em telas de celulares e notas de plástico e papel, quando mantido a 20 graus centígrados, que é mais ou menos a temperatura ambiente, que é
a temperatura ambiente aí e foi feito no escuro. O professor Ron Eccles, ex-diretor do Common Cold Center de Cardiff University, criticou o estudo e disse que a sugestão de que o vírus pudesse sobreviver por 28 dias estava causando medo desnecessário no público. Aí, abre aspas, essa é a fala dele. Os vírus são disseminados nas superfícies do muco, em tosses, espirros e dedos sujos, e esse estudo não usou o muco fresco como veículo para espalhar o vírus. O muco fresco é um ambiente hostil para os vírus, pois contém muitos glóbulos brancos que produzem enzimas para destruir os vírus e também podem conter anticorpos e outros produtos químicos para neutralizar os vírus. Então, na opinião dele, os vírus infecciosos só persistirão por horas no muco e nas superfícies em vez de dias. E tem o fator também claridade, tem o fator escuridão que faltou a claridade nos experimentos, que é o que é mais comum, vamos falar dele. Em um artigo publicado pelo The Lancet em julho, Emmanuel Goldman, professor de microbiologia da Rutgers University, disse que a chance de transmissão através de superfícies inanimadas é muito pequena. Ele disse que estudos que sugerem um risco significativo foram projetados com pouca semelhança com o cenário real, da vida real. O importante é ressaltar que os experimentos, no entanto, foram realizados em condições favoráveis aos vírus, em uma sala escura com temperatura e umidade estáveis. Então, o vírus pode não se dar tão bem no mundo real. No mundo real é diferente, tem claridade, tem luz, tem vento, tem circulação de ar, a umidade não fica tão estável, favorável ao vírus, tem o muco. Então, há uma série de outras variáveis do mundo real que faz com que uma série de pesquisadores aí creiam que ele sobreviveria somente por algumas horas. Porém, o que vai dar a resposta científica para isso é a simulação em experimentos, mesmo a simulação dessas condições que eles estão enunciando, dessas variáveis. Então, que coloquem claridade, que coloquem trabalhem o vírus no muco e tudo o que é necessário aí para se aproximar da realidade. E com um experimento assim é que vai refutar esse que foi feito agora, porque é assim que são feitas as pesquisas no mundo científico real. É uma pesquisa refutando a outra. Porém, o tempo das pessoas hoje com a pandemia é de uma urgência tão grande, de um desespero tão grande, que as pessoas não têm esse tempo da ciência. Mas o tempo da ciência é exatamente esse, não vai ter jeito. Mesmo assim, esses resultados destacam a necessidade de lavar as mãos e também as telas sensíveis ao toque, no caso as telas de computador, as telas de celular, regularmente evitar tocar o rosto para minimizar o risco de infecção. Eu acabei de sair para fazer compras, cheguei, passei álcool gel no celular. Você pode também botar num papelzinho o álcool 70 líquido e passar na tela do seu celular. E lavar as mãos e não botar a mão no rosto. A gente tem que continuar fazendo isso. Não tem jeito. E parece que os dados todos, por enquanto, convergem para essa perspectiva de que temos as compras, por exemplo. As compras podem ficar uma quarenteninha, uma quarentena de 24, 48 horas. Ou então você, se vai usar algum alimento, por exemplo, comprou alguns legumes, vai usar na hora, lava, né? Vai ser na hora, no mesmo dia, poucas horas depois, lave os legumes que você vai utilizar para preparar seu alimento. Não pega esses legumes e passa só uma aguinha e já vai mexendo com ele, manipulando, porque é mais prudente para quem quiser se cuidar melhor. E quem está se cuidando bastante está cuidando dos outros, não nos esqueçamos disso. Essa é uma questão ética. Quem está fazendo de tudo para evitar se contaminar, está na verdade cuidando dos outros. É um comportamento muito altruísta de pensar no outro. Então não há por que ridicularizar alguém que está se cuidando e aparentemente até se cuidando talvez em demasia. Os autores do estudo disseram que a capacidade do SARS-CoV-2 de persistir no aço inoxidável em temperaturas mais baixas pode explicar, inclusive, os surtos de Covid-19 em instalações de processamento de carne e armazenamento refrigerado, que são os frigoríficos. Então teve surto de Covid em frigoríficos, possivelmente muito por isso. Então os alimentos mais perigosos são os alimentos que estão congelados, são as condições melhores para o vírus continuar lá perfeito, intacto e pronto para contaminar alguém. E isso ocorre muito dentro do que? De frigoríficos. E no caso, a manipulação com alimentos congelados deve-se ter mais cuidado. Parece que é para isso que os dados apontam. Milhares de trabalhadores deram positivo em fábricas de processamento de carnes e matadouros em todo o mundo. Outras razões sugeridas anteriormente incluem condições de trabalhos restritas, ambientes frios e úmidos e a necessidade
das pessoas terem que ficar gritando por causa do barulho das máquinas. Os pesquisadores do Instituto, da agência australiana, também dizem que as suas descobertas apoiam pesquisas anteriores sugerindo que o vírus pode sobreviver em alimentos frescos e congelados. A Organização Mundial de Saúde afirma: atualmente não há nenhum caso confirmado de Covid-19 transmitido por alimentos ou embalagens de alimentos, mas ela lista uma série de precauções que devem ser tomadas para se evitar a contaminação cruzada. Então é isso, meus queridos. Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em gostei, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, cliquem no sininho. Se não gostaram também, cliquem, deem dislike e me ajudem a alimentar o algoritmo do YouTube. Obrigado, gente. Um abraço.